relação à questão número 4, o retorno venoso atua modulando o débito cardíaco por quê? 2 pontos. A resposta correta é a letra C. Na letra A, diz o seguinte: quando aumenta, diminui a frequência cardíaca. Na realidade, esse aumento de retorno venoso dá um aumento, tá certo, de pressão venosa central e a frequência cardíaca até aumenta. Isso é um reflexo e não faz essa diminuição. O reflexo é chamado reflexo de Bainbridge. Na letra B, de acordo com a lei de Laplace, o seu aumento aumenta o raio da cavidade ventricular e reduz a pressão diastólica. Tá? Essa lei de Laplace, ela é interessante porque ela relaciona a tensão da parede com o raio do vaso. Tá? É a tensão de parede dividido pelo raio do vaso, isso gera pressão. Tá? Então, quando você aumenta o raio da cavidade ventricular, esse raio está vamos dizer, na parte inferior da relação, tá? O que acontece? Eu vou ter um aumento de pressão diastólica, que é a pressão durante o repouso. Tá? Isso até facilita o enchimento ventricular e não reduz essa pressão. Para reduzir essa pressão, o raio que está no denominador vai ter que diminuir. Tá? Então, quando eu falo da letra C, que é a normal, diz o seguinte, né? O aumento distende as fibras e aumenta o débito. Ao aumentar, aliás, o débito cardíaco, né? O retorno venoso, aliás, desculpe. Ao aumentar o retorno venoso, ele distende as fibras cardíacas e aumenta o débito sistólico, porque isso é uma obediência chamada lei de Frank-Starling. Quando eu distendo as fibras, elas contraem mais forte, consequentemente, geram mais pressão e aumenta o débito. Isso é um mecanismo importante, por quê? Porque a circulação é um circuito fechado. Para ela funcionar, o que entra de um lado tem que sair pelo outro. Por exemplo, o sangue que entra no ventrículo, se entrar mais, tem que sair mais. Se entrar menos, tem que sair menos. Tá? Ele tem que ejetar menos. E o Frank e o Starling, o Frank era um alemão, Otto Frank, e o Starling era um inglês, Ernest Starling. Mais ou menos ao mesmo tempo, eles descreveram esse fenômeno, que é chamado, então, lei de Frank-Starling. Então, toda vez que você aumenta o retorno venoso, você bota mais sangue dentro da cavidade, você distende as fibras durante o período diastólico. Na hora de contrair, essa fibra faz mais força. Por quê? Porque a distensão da fibra abre canais para cálcio na membrana desses miócitos e o aumento da entrada de cálcio na fibra gera um aumento de força e, consequentemente, de pressão, já que pressão e força são duas coisas diretamente relacionadas. Tá? Depois, na letra D, diz assim: provoca o aparecimento do fenômeno de Unrep. Não. Provoca a ocorrência do mecanismo de Frank-Starling. O fenômeno de Unrep é um outro fenômeno. Ele está relacionado à pressão arterial, que é a resistência que o ventrículo encontra quando ele está ejetando sangue para dentro da aorta, por exemplo. Tá? Ele está ejetando sangue, e essa pressão diastólica dentro da artéria, o ventrículo vai ter que aumentar progressivamente essa pressão até chegar naquele valor. Aí sim ele vai começar a ejetar. Então, esse fenômeno de Unrep foi estudado por um autor que tem esse nome, Unrep. Ele mostrou o seguinte, que quando você tem esse mecanismo, é durante a sístole, não durante a diástole. E não é o retorno venoso que provoca isso. É a pressão arterial diastólica dentro da artéria, que normalmente é chamada de
pós-carga, que é a carga pressórica que o ventrículo vai ter que vencer depois que ele começa a contrair. Daí o nome pós-carga. O volume diastólico durante a diástole, então, esse volume de sangue é chamado de pré-carga, porque é uma carga que o coração recebe, mas quando ele está relaxado, quando ele está em diástole, ainda não contraiu, daí o nome pré-carga. E a letra E, nenhuma das respostas correta, não, nós temos a letra C como a resposta correta, né?